E vê o Pablo Marçal agora entrando nessa briga, como já se lançando candidato a presidente, solução dos problemas. Se ele transmitisse confiança, eu daria graças a Deus, vamos em frente. Mas não transmite confiança pela maneira como ele muda de opinião. Como disse, até agosto de 22, dava pancada em mim. A diferença de Bolsonaro para Lula é um dedinho, pelo amor de Deus. Me chamava de quadrilheiro. E depois, como ele fazia isso, porque sonhava em disputar a presidência em 22. Não conseguiu, teve na Alvorada, recebi 2 vezes, 3, não sei. Tá? Me ajudou em alguma coisa lá, conversei alguma coisa com ele. Mas não é esse papo que ele disse que sabe porque conversou comigo. Poxa, quem já conversa comigo, para ter confiança minha, leva muitos contatos. E mesmo assim tem coisa que eu jamais revelo. Ele fica falando como se fosse o dono da verdade. Não procede isso aí. Eu lamento que São Paulo tem um candidato com esse perfil. Eu lá atrás, mais ou menos 2 meses, me encontrei com ele, a primeiro encontro, conversei com ele, saiu dali, falou do Estado de São Paulo que não apoiaria o Ricardo Nunes. Não tratei desse assunto com ele. Falei que tinha um compromisso com o Ricardo Nunes porque eu indiquei o vice. E vou honrar esse compromisso meu. Se eu encontrar algo errado no Ricardo Nunes, estou fora. Mas não tenho nada errado. Muito pelo contrário. Ricardo Nunes tem me surpreendido positivamente. Como eu falei, dos 280 milhões por mês que o povo paulistano pagava. E agora tem esse recurso para ser aplicado no município aí de São Paulo. Então, esses absurdos, que eu tirei o Salles, conversa com o Salles. Eu peço, por favor, Pitoli, entrevista o Salles, bota as claras isso, entreviste aí o Gaia de Goiânia, um excelente parlamentar. E essas acusações que eu me dobrei ao centro, não foi para isso que nós te botamos. Quem é você, Paulo Marçal? Quem é você? Começa mais um Jornastro, com novas notícias. O episódio da cadeirada do candidato e apresentador da Atena no também candidato e ex-coach de internet Pablo Marçal está dando pano para mangas após os 5 dias do ocorrido. O jornal UOL mostrou bastidores da gravação que ocorreu no último debate pós-cadeirada de Datena em Marçal. Nele, após Datena responder a pergunta sobre o episódio de agressão, vê-se ao fundo o candidato Marçal rindo quando Datena diz que quem levou uma cadeirada foi ele. Veja uma parte. O processo já está arquivado e nem falava sobre estupro. Foi acusado de uma forma vil. Isso é a pior cadeirada que o cidadão pode receber. Aí, comentário do Luiz Bailovitch, na capa do UOL, se você quiser ver, e ele disse que foi legítima defesa. E atacaram de uma forma vil, canalha, absurda. A cadeirada que levou fui eu. Agora, a cena que esse covarde fez para se internar no circo, ter sido internado no 8º andar, ela psiquiatra. 45 segundos para a tréplica, candidata. Tem um pedido de direito e respostas de Marçal. Vamos em frente. Gente, eu queria só tomar meu tempo com a Amanda. Por favor. Falando na cadeirada, quem também decidiu se manifestar sobre o episódio foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro fez diversas críticas às acusações de Pablo Marçal, sobre o fato de Marçal dizer que Bolsonaro é o Lula com o dedo mindinho e que Bolsonaro é curvado ao centrão. Bolsonaro criticou também a comparação que Pablo Marçal fez com a facada que Bolsonaro levou com a cadeirada que Datena deu nele. Confira. Olá, amigo de São Paulo, capital. Tenho rodado por todo o Brasil ajudando na campanha de pessoas que se identificam conosco, se identificam com o lema Deus, Pátria, Família e Liberdade. De Imperatriz, partirei para Santa Catarina. Mas, nos últimos dias, assistimos um episódio lamentável. Por ocasião de um debate, aí em São Paulo, 2 candidatos se desentenderam. Um provocou o outro no limite. O provocado, não resistindo, foi para cima do outro e deu-lhe uma cadeirada. Condeno a cadeirada e condeno a provocação também, feita de forma vil. Agora, o que me deixou chocado neste episódio é que o elemento que levou a cadeirada, que provocou, foi para as mídias sociais e comparou aquela cadeirada ao tiro do Trump e a facada que eu levei
em setembro de 2018, lá em Juiz de Fora. Há uma diferença muito grande entre a cadeirada, que ele sabia quem estava provocando, ele viu à tua frente um possível agressor, foi o que aconteceu e lamentamos, daquela de Juiz de Fora. Eu não conhecia o Adélio Bispo, nunca tinha ouvido falar dele. Ele se aproximou de mim e deu uma facada que seria mortal, segundo os médicos da Santa Casa de Juiz de Fora. A faca feriu vários órgãos, perfurou o intestino e perfurou inclusive a mesentéria. E depois eu fui socorrido. Em poucos minutos, fui levado pelos agentes da Polícia Federal para o hospital, ou melhor, para a Santa Casa de Juiz de Fora. Graças a Deus, sobrevivi. Mas foram momentos, dias, meses de muito sofrimento. Marcas que eu guardo até hoje. Tinha um abdômen de atleta, apesar da minha idade, e eu tenho uma placa hoje aqui e tenho problemas recorrentes disso. Agora, usar um episódio desse da cadeirada que ele provocou para buscar se comparar comigo, com o Trump, para conseguir o poder, é lamentável. Nós podemos hoje em dia votar e errar. Agora, quando você já vota sabendo que vai errar, há uma diferença muito grande. São Paulo, capital, a cidade mais importante do Brasil, cidade cuja renda é maior que qualquer outro estado da federação. É uma tremenda responsabilidade quem você vai botar nessa cadeira para governar a cidade. Eu apelo a vocês, votem não com o coração ou com emoção, mas com a razão. Pode, repito, você até errar o seu voto, mas quem já vota errado, já errou. Assim sendo, eu só posso dizer uma coisa a vocês: não entre na pilha de provocações, de fake news, de fazer meme, de fazer recortes, de buscar espaço para chegar ao poder. E chegando ao poder, o que ele vai dar a vocês? Acabou aquele momento da eleição. Entra a razão. Quem está mais preparado, melhor preparado para governar São Paulo? O meu testemunho, o vice do Ricardo Nunes, foi indicado por mim, Coronel Melo Araújo, que esteve à frente da Rota, a respeitadíssima Rota de São Paulo. E depois ele foi por 2 anos comandar o CEAGESP em São Paulo. Ele botou moral, ordem no CEAGESP. Passou a ser um local de orgulho, de referência em São Paulo. E por lá passam ainda 50 mil pessoas por dia. Pretendo tudo isso, esmiuçar e falar na última semana antes das eleições, onde pretendo reativar as nossas lives às 20 horas para conversar com vocês, falar de política e ficarmos uma semana debatendo política nacional. Lamento o episódio de São Paulo dos dois lados. E eu deixo claro, não vou deixar ninguém com dúvida. Se eu fosse eleitor de São Paulo capital, votaria na reeleição do Ricardo Nunes, por ele e pelo vice Melo Araújo. Até porque os demais, eu tenho alguns senões ainda. E eu espero que as pessoas que têm alguns senões ainda, né, no futuro, mudem o seu comportamento. Busquem o poder sim, mas para servir e não para se servir dele. A todos de São Paulo, meu muito obrigado. E mais uma vez, não dá para comparar um tiro no Trump, a facada em mim, com a cadeirada que ele levou em São Paulo. Deus abençoe o nosso estado de São Paulo, a nossa capital. Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado a todos vocês. E no último debate entre Pablo Marçal com Tabata Amaral pela cadeira da Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal se comparou com as vítimas de feminicídio após levar a cadeirada. Confira. Agora vamos à participação de Tabata Amaral, que obrigatoriamente fará a pergunta a Pablo Marçal, e o tema sorteado, o último, portanto, da nossa urna, é exatamente segurança. Candidato, São Paulo virou uma cidade muito insegura. Eu me lembro pequena de andar na rua aí até 25 de março e a gente não tinha tanto medo como hoje. Mas São Paulo está especialmente insegura para as mulheres. A gente bateu recorde de feminicídio nesse ano, recorde de estupro no ano passado e circulou um vídeo terrível, nojento, de um homem na Moca, um cara assim, bem criminoso mesmo, que agarrava as mulheres e tentava colocá-las no carro. Quais são suas propostas para combater o feminicídio e os estupros aqui em São Paulo?
Primeiro, responsabilizar o presidente da República, que ele também não está ajudando e no governo dele aumentou em 40%. O governador do estado, precisamos da sua ajuda com as polícias ostensivas, tanto militar como civil. E responsabilizar o prefeito atual com um orçamento multibilionário, não conseguiu resolver. E todos esses 3 entes, na figura das pessoas que eu falei, não conseguiu resolver esse problema. A grande novidade que a gente vai ter para você que é mulher é que a gente descobriu que 70% dos casos onde a mulher pede proteção, né, da polícia e do judiciário, mesmo assim, 70% dos casos, essas mulheres elas estão correndo risco e acabam sendo agredidas ou esses agressores. Aqui no nosso debate tem 2 homens que são agressores, cada um numa modalidade. Não falei o nome, então não tem direito de resposta. E a grande verdade é que vai ter um aplicativo para você, que esses homens, todos eles que forem agressores em qualquer nível, não só de feminicídio, eles serão cadastrados nesse aplicativo e você, que é mulher, se esse homem invadir sua esfera de segurança, o seu celular vai tocar e da entidade policial também. A grande verdade é que a gente já não aguenta mais homens fracos que não conseguem combater ideias e partem para agressão. Eu sou um símbolo de agressão de alguém que não consegue debater ideia e vai para cima. Você imagina, a culpa é minha? A culpa é da mulher que está usando saia curta? A culpa é de quem? A culpa sempre é do agressor e nós vamos combater vocês veementemente. José Luiz da Atena pediu direito de resposta, que está sendo analisado. Vamos à réplica, 1 minuto para Tabata Amaral. Eu não tenho nem palavras para quem faz piada com coisa tão séria. Então eu vou falar para vocês que estão nos acompanhando. A gente sabe que a violência física dentro de casa começa com a violência psicológica. É por isso que a gente vai garantir Casa da Mulher Brasileira, apoio psicológico, independência financeira para que a mulher possa se libertar. E quando ela estiver ameaçada, a Patrulha Maria da Penha para ela não enfrentar isso sozinha. A gente também precisa olhar para uma cidade que está muito suja e muito escura. A gente faz um trajeto gigantesco, mas ignora esses pontos que são mais perigosos. E não adianta dobrar a GCM se a GCM está hoje fazendo burocracia dentro de gabinete e não está onde está acontecendo o crime. Tinha câmera, tinha luz na moca e não chegou um guarda sequer. Aquele criminoso nem armado estava. Então é colocar a polícia nos pontos mais perigosos que são sempre os mesmos. O candidato falou aqui sobre financiamento de campanha. Queria perguntar para ele o que ele acha do fato de que o PCC está colocando aqui em São Paulo 8 bilhões de reais em campanhas eleitorais. 1 minuto para a tréplica de Pablo Marçal. Pergunta para quem é a tchutchuca do PCC. Está do lado aí de você no debate. Você pode pedir aí. A questão que a gente está enfrentando aqui na cidade de São Paulo, essa insegurança, essa quantidade de homens canalhas que fazem ameaças para suas esposas, essa quantidade de homens que são assediadores sexuais, só um combate forte a eles, usando tecnologia para a gente mapear quem são esses homens, assim como nos Estados Unidos, os pedófilos, todos sabem que os pedófilos estão chegando perto. Aqui na cidade de São Paulo, a gente vai ensinar o Brasil inteiro, essas pessoas serão mapeadas e nós teremos sinalização delas. Se vocês quiserem tocar nas nossas mulheres, nas nossas crianças, e se vocês quiserem continuar sendo essas pessoas canalhas, se vocês quiserem continuar sendo agressores, a sociedade vai saber e vai ter um aplicativo que todo mundo vai poder cadastrar e vai ver onde que essas pessoas estão andando para a gente guardar não só as mulheres, mas as crianças e as pessoas de bem nessa cidade. Vote 28 para isso. Se inscrevam no Jornastro, pois novas notícias podem surgir a qualquer momento. Continuem ligados no Jornastro para não perder nenhuma notícia. Se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e compartilhem o vídeo. Estamos também no Insta e Twitter. Nosso foco agora é os 100 mil inscritos. Vão conosco nessa jornada.